Cerca de 12% do comércio mundial passa por essa estreita faixa de água. Este mar é uma artéria crucial para o transporte marítimo, conectando o Oceano Índico ao Mediterrâneo através do Canal de Suez e do Estreito de Bab el-Mandeb. Isso o torna um ponto estratégico vital para o comércio internacional com muitos países, incluindo potências regionais e globais, tendo interesses nessa área. O Mar Vermelho, possivelmente o trecho de mar mais estratégico do mundo, está em grande perigo, ameaçando a estabilidade do mercado global. Mas o que está acontecendo lá? Por que o Mar Vermelho está em perigo? Isso poderia ser o início de algo muito maior? É isso que vamos descobrir. Mas antes, se você ficar comigo até o fim do vídeo, não esqueça do like e também de sua inscrição. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiro, vamos entender a importância do Mar Vermelho. Ele conecta o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, sendo a principal rota marítima entre Ásia e Europa. Além de mercadorias vitais para a Europa, também é crucial para o transporte de recursos energéticos, como gás e petróleo, provenientes de grandes potências energéticas como Catar, Bahrein, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Isso faz do Mar Vermelho um foco constante de tensões geopolíticas e militares. Quais países têm acesso ao Mar Vermelho? Sudão e Arábia Saudita detêm uma parte significativa da costa. No entanto, o Sudão carece de incentivo e capacidade para bloquear a passagem, enquanto a Arábia Saudita, que exporta gás e petróleo por meio dele, não tem interesse em fechar essa rota vital. Israel e Jordânia possuem uma pequena saída para o Mar Vermelho, mas um bloqueio seria prejudicial, dado a boa relação de ambos com o Ocidente. Ao sul, há nações com o potencial para bloquear o Mar Vermelho. A Eritreia, aliada da Rússia, poderia considerar tal ação para desafiar o Ocidente, mas a realidade é que a Eritreia enfrenta desafios significativos como um dos países mais pobres do mundo, além de estar atenta a possíveis ameaças de invasão pela Etiópia. Djibouti, um pequeno país com uma costa no Estreito de Bab el-Mandeb, abriga bases militares dos Estados Unidos e da China. Tanto os Estados Unidos quanto a China, que enviam mercadorias para a Europa através do Mar Vermelho, buscam manter a estabilidade da região, tornando Djibouti não uma ameaça, mas um ponto de interesse estratégico. Então, o que ameaça o tráfego de bens no Mar Vermelho? A resposta é o Iêmen. Desde 2014, o Iêmen está imerso em uma guerra civil sangrenta, com diversos atores e facções em conflito, gerando uma das maiores crises humanitárias globais. A guerra civil envolve o governo do Iêmen, apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, respaldados pelo Irã. Além disso, há outros grupos como terroristas e um movimento independentista apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Este conflito resultou em uma séria crise econômica e humanitária, incluindo o maior surto de cólera do século e uma disseminada pobreza. Mais de 4,5 milhões de pessoas estão deslocadas internamente e mais de 2/3 da população vivem abaixo da linha da pobreza. A situação foi agravada pelo conflito na Ucrânia, que causou escassez de grãos no Iêmen, pois o país importava quase metade de alimentos como grãos da Rússia e da Ucrânia. As tentativas de negociação para resolver o conflito fracassaram, principalmente devido às exigências extremas dos Houthis e à influência de potências externas que transformaram o Iêmen em um campo de batalha entre a Arábia Saudita e o Irã. Atualmente, os Houthis controlam uma grande parte do Iêmen, mas são conscientes de que sua existência como governo de fato depende do apoio financeiro contínuo do Irã. Os Houthis têm lançado ataques contra navios mercantes e petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb. Até recentemente, a situação nessas águas estava tranquilas. No entanto, em 7 de outubro, tudo mudou quando os Houthis auxiliaram o ataque do Hamas contra Israel, levando o governo de Israel a iniciar a invasão de Gaza. Qual é a relação entre os israelenses Houthis do Iêmen e os navios? Em termos simples, assim como o Irã exerce grande influência sobre os Houthis, também exerce sobre o Iêmen. Tanto os Houthis quanto os outros grupos como o Hezbollah, o Hamas e algumas milícias sírias e iraquianas formam uma espécie de aliança para pressionar Israel e outras potências comerciais a reduzirem suas operações em Gaza. O
Irã ordenou que os Houthis começassem a atacar navios mercantes e petroleiros. Até a data dessa edição, os Houthis lançaram mais de 100 drones e mísseis balísticos contra uma dezena de navios, e um deles, o Galaxy Leader, permanece sob o controle dos Houthis desde 19 de novembro de 2023. As consequências desses ataques foram imediatas, levando as empresas de transporte marítimo a buscar rotas alternativas para evitar a área, já que esses navios são caros e perder um deles pode representar um grande prejuízo para as companhias navais. Em resposta, os Estados Unidos lançaram a Operação Guardião da Prosperidade, com a participação de países como Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega e Suécia. A operação teve início em 11 de janeiro de 2024, com uma força composta principalmente por aeronaves, navios e submarinos dos Estados Unidos e aeronaves do Reino Unido, realizando dezenas de bombardeios contra posições Houthis na região. A operação também contou com o apoio de Bahrein, Canadá, Países Baixos e Austrália. Os Houthis prometeram vingança por esses ataques e afirmaram que continuarão seus ataques no Mar Vermelho para punir Israel. Embora esse ataque seja um aviso, é improvável que os Houthis se rendam facilmente. Se decidirem escalar a situação, o Ocidente precisará de mais do que alguns bombardeios e mísseis. O que ainda estamos por ver é se os Estados Unidos e seus aliados podem decretar uma intervenção direta no Iêmen a longo prazo. Seja qual for a resolução do problema, a escalada de preços, puxada principalmente pelos combustíveis, deve impactar nos próximos meses preços de itens como gasolina, diesel, visto que boa parte destes produtos são transportados por este estreito. Assim como no início do conflito Rússia e Ucrânia, podemos ver os demais itens sofrendo um aumento por tabela, já que os custos de transportes serão impactados diretamente. Essa escalada global pode influenciar em políticas macroeconômicas de inúmeros países, como os Estados Unidos e também países da União Europeia, com políticas contracionistas como o aumento de juros para tentar conter a escalada de preços. Ainda é cedo para afirmarmos qualquer coisa, mas o cenário futuro não parece ser tão promissor e o conflito tende a se estender. Vladimir Putin condenou os ataques recentes americanos, demonstrando dessa forma contrariedade às posições tomadas pelo Ocidente. Ficaremos atentos ao desenrolar desse conflito. E você, acredita que os conflitos podem impactar no seu bolso? Você acredita que a solução deste problema será breve ou poderemos ter uma escalada maior? Me diga nos comentários, aguardo sua interação. E não esqueça de curtir o vídeo. Se você chegou até aqui, conto com sua ajuda. Além disso, se inscreva no canal, estamos lutando para crescer e sua inscrição será uma conquista para nós. Agora o YouTube está te indicando esse vídeo do nosso canal. Dá uma chance, clique nele e te aguardo lá.